Existe um pecado mencionado na Bíblia que é um pecado imperdoável. É uma expressão que surge nos evangelhos sinóticos. Você pode encontrar esse pecado em um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia, o capítulo 12 de Mateus. Ele nos revela um pecado no qual não há perdão nessa vida, nem há vida futura. Muitas pessoas se preocupam em saber se cometeram esse pecado. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que vivem no constante medo de terem cometido esse pecado imperdoável. Há muitas pessoas que não entendem exatamente o que é o pecado imperdoável. Para deixar claro, o pecado imperdoável não é idolatria, assassinato, perversão ou adultério, ou qualquer coisa nesse sentido. O pecado imperdoável é muito mais complexo do que isso. Mateus 12, 22 a 34. Então trouxeram a ele um homem endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o homem cego e mudo passou a falar e ver. E todas as multidões ficaram maravilhadas e diziam: poderia ser ele o filho de Davi? Quando os fariseus ouviram isso, disseram: este homem não expulsa demônios, exceto por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Mas Jesus conhecia seus pensamentos e disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, esta está dividida contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso aos filhos de vocês? Portanto, eles mesmos serão os seus juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então certamente chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrar o homem forte, e então roubará a sua casa? Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A quem falar contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou tornem a árvore boa e o fruto bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podem vocês, sendo maus, falar coisas boas? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É importante observar para quem Jesus está falando quando menciona o pecado imperdoável. Ele não está falando com os crentes, mas sim com um grupo de fariseus incrédulos. Agora, como eles cometeram esse pecado? Eles cometeram esse pecado atribuindo a obra de Jesus ao diabo. Mateus 34. Quando os fariseus ouviram isso, disseram: este homem não expulsa demônios, exceto por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Observe como eles não mencionaram o Espírito Santo em nenhum momento. Eles não falaram ativa ou conscientemente contra o Espírito Santo. O que fizeram foi atribuir a obra de Jesus Cristo, havia realizada ao poder de um demônio, quando Cristo havia feito essa obra pelo poder do Espírito Santo. Em outras palavras, essas pessoas olharam para a obra de Jesus e disseram que era a obra de um demônio, a obra de alguém energizado pelo próprio poder do inferno. Eles estão rejeitando o poder do Espírito Santo que opera por meio de Jesus Cristo. Ou seja, estão rejeitando que Jesus é o Filho de Deus vivo e, essencialmente, rejeitando a salvação. Agora, a pergunta é: um cristão pode fazer isso? Será que alguém que nasceu de novo pode se afastar e olhar para a obra de Jesus e dizer: tua obra é a obra do diabo? A resposta é não. Portanto, um cristão não pode cometer esse pecado. E as pessoas que cometeram esse pecado não se importam se o fizeram ou não, pois veem a obra de Jesus como algo maligno. Você não precisa viver com medo de ter cometido um pecado imperdoável como cristão. Aqueles que estão cometendo o pecado que leva à morte nunca se arrependem de suas ações. Eles agem com plena consciência de suas ações. As pessoas que se voltam para Jesus Cristo em fé não podem cometer esse pecado, pois reconhecem que Ele é, e reconhecem que Ele é o caminho para Deus. Agora, o que quero que você leve dessa mensagem é que Deus é um Deus que pode perdoá-lo de seus pecados, independente do que você possa ter cometido no passado. Não viva com medo de estar indo para o inferno. Deus é um Deus perdoador. Confesse seus pecados hoje e Deus o perdoará hoje. Por isso eu vos digo: todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Cada pecado será perdoado. O que você fez em sua vida que ainda assombra você?
Confesse o seu pecado hoje e pare de viver no passado. Você está se culpando por um pecado que Deus já perdoou. Siga em frente com a sua vida. Pare de viver no passado. Deus já te perdoou. Pare de viver na culpa. Pare de carregar o peso do inferno sobre a sua vida. Deus, por sua própria natureza, é um Deus perdoador. Não permita que o espírito de condenação viva em sua vida. Não há nada que o diabo possa fazer para impedir que você vá para o céu. Mas o que ele pode fazer é tentar tornar a sua vida miserável com o espírito de condenação. Há tantos cristãos que sentem que os pecados que cometeram são imperdoáveis, mas não são. Deus não está zangado com você, se você é um fíbrico. Deus não usa o inferno como ameaça sobre nossas cabeças. Ele nos ama e cuida de nós. Nascemos pecadores e todos conhecemos o preço do pecado. E o pecado sempre cobra seu preço integral. Mas graças a Deus, você tem um Salvador que veio para os pecadores. Pecadores como eu e você. Jesus veio para os pecadores, e você e eu nos enquadramos na categoria das pessoas para as quais Jesus veio. Portanto, eu o incentivo hoje a se afastar dos seus pecados e confessá-los ao Senhor para que você possa ser abençoado. Deus é um Deus perdoador. Ele não é um homem que guarda rancor. Confesse seus pecados, arrependa-se dos seus caminhos e seja abençoado pelo Senhor. Romanos 4:7 diz: Deus nunca vai te chantagear com seus pecados. Se seus pecados foram perdoados, eles foram esquecidos, eles foram pagos. E Cristo pagou o preço do pecado por nós, porque o salário do pecado tinha que ser pago. Mas por causa de Cristo você é perdoado. Você não está feliz que sua ficha foi apagada e você é perdoado. Pense em todos os pecados que você cometeu e saiba que cada um deles foi perdoado. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, e o seu lugar está na glória. A sua cidadania é no céu. O seu nome está no livro da vida e do Cordeiro. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus até o dia da redenção. Você é perdoado. Você é uma geração escolhida. Você é um sacerdotal real. Você faz parte da nação santa. Você é dele e ele é seu. Quero dizer, sua mãe e seu pai podem não te perdoar pelas coisas que você fez de errado, mas nosso Deus Todo-Poderoso o perdoará. O nosso Deus diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sua família pode guardar seu passado contra você pelo resto da vida, mas bendito seja Deus. Você é perdoado. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal. Obrigado.